Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um episódio do Conexão Ágape Podcast. Eu sou a Geisiane Lemes e aqui a gente sempre traz histórias incríveis que vão edificar a sua vida. História de superação, histórias de sucesso, testemunhos de vida e também compartilhamos aqui muito aprendizado que eu tenho certeza hoje será um dia deles. Então, eu convido você a compartilhar já esse link desse vídeo de hoje, porque nós vamos aqui falar um pouquinho mais do amor de Deus, falar sobre testemunho de vida, falar sobre o que Deus vai querer falar ao seu coração. E aí, está preparado? Está preparada? Então, antes de eu apresentar aqui a nossa convidada, eu quero fazer um convite também para você seguir as nossas redes sociais. Lá você acompanha todos os nossos bastidores, as fotos, os cortes e também fica sabendo qual será o próximo ou a próxima convidada aqui do nosso canal. Então, eu já convido você a participar aqui do nosso programa, do nosso Conexão Ágape Podcast de hoje, que vai receber a pastora Camila Padilha. Camila, muito obrigada, pastora, pela sua participação e seja bem-vinda aqui no nosso canal pela primeira vez, porque eu tenho certeza que haverá outras oportunidades também já. Amém, obrigada, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Tá, gente, a Camila, eu conheci ela de uma maneira assim, como eu digo, da vontade de Deus mesmo, né, Camila? Né, pastora? Porque lá no nosso trabalho, o ambiente onde eu trabalho, toda segunda-feira a gente tem um momento de oração. E isso é muito bom, que a gente já começa a semana, né, ali abençoando a empresa, abençoando os trabalhadores. E você foi convidada para trazer uma palavra, e eu estava lá recebendo essa palavra. E quando eu recebi essa palavra, eu falei, Deus, eu vou levar ela lá no podcast. Porque eu vi que saiu o poder de Deus ali naquele lugar, né? E foi uma bênção, foi uma palavra que você falou sobre aproveitar a vida, os prazeres da vida que Deus nos permite, né? Porque às vezes a gente fica tão focado somente em trabalho, e a gente às vezes até se julga de estar aproveitando os prazeres que o próprio Deus nos deu, né? Exatamente. Então foi uma bênção. Então por isso que eu recebo aqui com muito prazer você aqui no nosso estúdio. Eu tenho certeza que quem está em casa, quem está acompanhando, vai ser muito edificada hoje aqui. Amém. E eu estava conversando ontem com meu marido sobre isso. A gente pede tanto para ser abençoado, né? Senhor, me abençoa, né? Abençoa meus filhos, abençoa minha casa. E quando nós recebemos a bênção, parece que a gente não sabe lidar com isso. Fica constrangido com a bênção, né? E viver a vida é uma bênção. É verdade. E as pessoas querem viver sempre no futuro, né? Por isso que estão tão ansiosos, tão preocupados com os mantimentos, né? Ai, o que eu vou ter, o que eu vou dar para os meus filhos. E aí a bênção do hoje vai passando. E a gente não consegue se concentrar no momento atual, né? Na intensidade. Ou seja, mas já estou preocupada com aquilo que eu tenho que fazer amanhã no trabalho. Então, assim, não vive o momento, né? Tá aqui, mas a mente está mais além, né? Isso também é até uma estratégia do próprio Satanás para impedir da gente aproveitar as coisas boas que Deus tem, né? Exatamente. Ele é um copião, né? Ele não tem poder de criar nada. Então, ele nos envolve em coisas para nos distrair. Satanás, ele ama a distração. Sim. Então, amanhã é dia das mães. Amanhã é um dia que você tem que passar com a sua mãe. Sim. Né? Quem tem mãe, quem não tem, vai passar com o pai. Geralmente é um dia que se passa em família. Aí ele vem e traz as distrações, coloca todo mundo no celular, coloca todo mundo preocupado já com o que vai fazer depois. Porque eu tenho a semana toda, quanto tempo vai demorar? E aquele momento de desfrutar, de dar risada, né? De contar histórias. Aí você não fica ali. Sim. Né? Hoje a gente tá bem assim, a gente tá aqui, mas não tá aqui, né? Não sabe contemplar. Isso, exatamente. Como é difícil a gente manter o foco no que você tá fazendo. Eu vejo, assim, a dificuldade até nas minhas filhas, já é uma coisa da nova geração, né? Eu tenho 3 meninas, de várias idades, né? Eu tenho de tudo quanto é tipo lá em casa. E às vezes você dá uma tarefa simples e a cabeça tá em outro lugar. E isso já é dessa geração. Então a gente fala, presta atenção aqui, fica aqui. Aí você
aprende que é para fazer e faz. Sim. O meu filho, ele também é assim, quando ele está fazendo tarefa, por exemplo, ele está mais preocupado em terminar, porque ele sabe que ele vai ter um benefício depois, que ou seja, ou é brincar, porque às vezes eu falo assim, você só vai brincar se terminar a tarefa. Então, assim, ele não está nem concentrado ali na tarefa. Mas, assim, de um modo geral, o que você poderia falar para quem está assistindo, de que modo que essas pessoas podem aproveitar as coisas boas da vida de maneira saudável, porque quando se falam, quem não é cristão principalmente fala que a vida do cristão é chata, a pessoa não sai, a pessoa não bebe, não é isso, pelo contrário, né? A nossa alegria está em estar na presença de Deus e onde a gente está, a presença está também. Mas no sentido de que a pessoa não consegue contemplar um dia de lazer, porque ela acredita que ela não merece aquilo, ou que ela está pecando com aquilo, né? Nossa, meu Deus, estou gastando meu dinheiro com lazer, sendo que esse dinheiro poderia estar gastando com outra coisa. Isso é uma questão também de trazer a luz de Deus para essa pessoa. Olha, ultimamente a gente se compara muito, né? Sim, infelizmente. Uma forma da gente aproveitar a vida que tem é não comparar com a vida do outro. Só que as redes sociais, né, nos levam a falar assim, eu queria estar, eu queria fazer. Então a gente acaba querendo copiar o outro. E Deus, ele tem algo na medida certa para você. Sim. Né? Você vai viver aquilo que ele preparou para você. Sim. Então, como que eu vou aproveitar a minha vida, sendo que eu tenho isso para pagar, eu tenho, né, tenho problema em casa, eu tenho um monte de coisa. Você vai ter que aprender a enxergar na sua vida algo bom. Isso aí não é fácil, não vai cair do céu, ainda mais agora, né, que a gente pode até estar vivendo muita coisa boa, mas a gente olha na vida do outro e acha que o outro que tá. Sim. Aquela história da grama do vizinho é mais verde. Eu tenho um exemplo a te dar. Semana passada eu orei com uma mulher e ela se sentia muito mal no casamento. Meu casamento não é bom, meu casamento não é bom, porque a minha irmã fez isso, 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 conquistou isso, isso, isso. A minha outra irmã fez isso, isso, conquistou. E a minha vida, eu não tenho conquistas. Esse tipo de conquista. Eu não formei, não abri meu próprio negócio e tudo mais. E o Senhor falou para ela assim, mas você não sabe a realidade daquelas pessoas. Você sabe só uma parte, né? Então, para eu conseguir viver bem aquilo que é da minha vida relacionado a mim, eu tenho que olhar só para mim. Sim. Que se eu olhar para você, eu falo assim, nossa, ela tem só um filho, é só um? Só um. Ai, que vida mais fácil, eu tenho 3, então eu vou me lamentar, né? Mas se eu olhar para mim e falar assim, como o Senhor foi bom comigo, encheu a minha casa de crianças. Sim. Então, a comparação destrói muitas coisas. E, como disse naquele dia, né, o Senhor me levou a esse pensamento, que Satanás sempre tenta nos confundir assim, com os excessos. Eu vim do mundo, sabe? Sim. Eu fui resgatada lá do Egito. Sim. Eu vim de lá. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus conseguir sair. Mas ele nos engana. Sim. Eu me lembro de diversas vezes, quando eu chegava em casa, né? Bêbada, amanhecida. Eu não me sentia bem. Sim. Né? Mas eu me enganava. Então, eu repetia de novo. Porque no momento é muito prazeroso. Sim. É o momento do engano. Sim. Mas depois, até quem não é cristão, eles falam uma palavra chamada ressaca moral. Todo mundo teve. Todo mundo tem a ressaca moral. Eu agora, meu Deus, como eu fiz então, aquilo. Nessa hora aí, a pessoa não é feliz. Mas lá na hora que tá fazendo um monte de coisa, sabendo que tá errado, nos excessos, né? A pessoa acha que aquilo ali é felicidade. Sim. Então, é um engano. Como que eu vou ser feliz com as coisas que Deus me dá? Para de comparar com esse povo. Sim. Olha para sua realidade. Seja feliz com a realidade que Deus te deu. Sim. Né? Você tem que ser contente. A palavra do Senhor fala que nós temos que estar contentes. Então, eu tenho que olhar para a minha realidade. Isso é treinamento. Sim. Não é fácil. É realmente uma mudança, né, de mente, é uma mudança de perspectivas de vida, né? Porque a comparação... A rede social, ela é uma rede de relacionamentos que, se for bem utilizada, ela traz muitos benefícios para a gente. Né? Principalmente nas facilidades, a gente está divulgando o nosso trabalho, inclusive. A pessoa ela não precisa vir aqui no podcast para ela receber uma palavra. Ela está lá na casa dela, ela abre a rede social. Isso. Então, tem os benefícios, só que
Satanás, ele faz as pessoas tornarem aquilo vicioso, traz as pessoas ali virar uma vitrine, onde as pessoas só mostram um lado bom. Então, se você ficar naquele vício, quando você se assusta, você está vivendo para o outro, que nem sabe que você existe, que nem sabe o que você faz e nem se importa com você. Então, quando você se vê, está distraído tanto ali que você está esquecendo de viver a sua própria vida, né? Exatamente. Só pedir pra vocês tomar cuidado com o carro, porque Tá. toda hora que bate, vai Faz fica- um... Tá, vou afastar um E pouquinho. aí, senão vai ficar muito picotado, tá? Tá bom. Só tomar cuidado. Obrigado. Aqui Então, fala mexendo. Você É. vai dar o 3, 2, 1? Vou- Tá. Peraí. Vamos lá. 3, 2, 1, gravando. então, como eu tava falando da mulher, né? Então Deus falou assim pra ela: você tá comparando a sua vida com as suas irmãs e você tá perdendo a oportunidade de construir algo que eu separei só pra você. Que bênção, né? Que eu separei só Único, pra você. né? E o dom, os nossos talentos, a nossa vida, né? Nós somos indivíduos. Sim, Eu sou um indivíduo, você Sim. nunca vai viver a minha história, sim. né? E eu nunca vou poder viver a sua. Mas você tem algo a me acrescentar, você Sim. tem algo a me ensinar, mas aquilo que Deus preparou pra mim é só pra mim. E aí que a gente vê o quanto que Deus é perfeito, né? Deus fez algo único para cada pessoa, por mais que a gente vai viver juntos, né? Algo único para cada pessoa. E aproveitando essa oportunidade, você tem um testemunho também de vida de conversão sobrenatural, né? Eu Tem. gostaria que você compartilhasse aqui com a gente. Eu ouvi a sua história, né? Principalmente de conversão e juntamente associada ao o esposo, que era meu seu casamento. amigo, né? Aí vocês acabaram. Como que foi esse processo aí? Conta pra gente um pouquinho desse seu testemunho de conversão. Então, eu e meu marido trabalhávamos já... Tinha o quê? Já tinham 2 anos que a gente trabalhava na SEMA, né? Como Não. amigos ainda. É, Você eram eu amigos? eu passei num concurso, fui chamada, eu entrei em junho, ele entrou em julho, na mesma sala. Ah, Então, nós éramos colegas de trabalho e como a gente entrou praticamente juntos, aham. aí a gente se tornou amigo. E com o tempo, muito amigos mesmo, assim, né? E quando eu entrei, eu já estava grávida. Aham. Eu entrei nesse concurso grávida. Ele me conheceu, acho que eu estava de 2 meses. E ele acompanhou toda a minha gravidez. Eu falo que ele que passava nos banheiros para perguntar se eu estava bem. Aham. Eu era mãe solteira. Ah, E quando eu tinha desejo de comer alguma coisa, ele me levava, né? Amizade de verdade, ele tinha os namoros deles e tal. Eu ganhei a Melissa, ele nos visitou, levou presentes e seguiu a vida dele. No outro ano, quando eu retornei da licença maternidade, a gente tem aqueles momentos reflexivos, né? Uhum. Eu vou pensar na minha vida, o que eu fiz da minha vida, por que a minha vida não tá do jeito que eu planejei, né? Aham. E a gente num dia conversando, falou assim, nossa, eu não sei por que a gente não dá certo com ninguém. Aham. Quem que nunca teve essa conversa, né? Sempre. E eu falei assim, a gente é tão gente boa, né? Nós não somos feios, nós temos trabalho. Por que a gente não dá certo com ninguém? E ele falou assim, eu também não sei. A gente é gente boa. Ele também já tinha históricos de relacionamentos frustrados. Nós dois éramos divorciados. Sim. E aí, eu falei assim, a gente tem... Às vezes o problema tá com a gente, vamos caçar algum lugar pra falar o que a gente tem de errado, né? E aí, uma colega minha falou assim, olha, tem uma psicanalista que atendeu meu irmão tá outra pessoa. Eu falei, essa. Eu preciso dessa daí. Aí, ele falou assim, não, então você vai primeiro, depois eu vou. Aham. E a gente começou a fazer a psicanálise. E aí, um dia, nós íamos em dias alternados, né? Uhum. E aí, um dia, eu estava indo para essa psicanalista, aí o mistério já começa aí. Aham. Dentro do meu carro, eu tinha um carro que só eu usava. Que eu era professora também, Aham. e eu dava aula na Univag à noite. Ah. E trabalhava no centro político durante o dia. Então, pensa, sair do Aquela centro político rotina de- para ir lá em Várzea Grande Aham. para dar aula. Atravessar a cidade. Então, eu tinha um carro só para poder fazer esse trajeto, né? Aham. E um dia, indo para psicanálise, eu senti um cheiro de fumaça, de cigarro, dentro do meu carro. Uhum. E eu não sou fumante, nunca fui. Uhum.
Falei, nossa, que coisa estranha. E aquele cheiro parece que aumentando assim dentro do carro. Eu falei, nossa, coisa estranha. Eu cheguei lá impressionada e comentei com ela. Falei, olha, aconteceu um negócio muito estranho chegando aqui. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você acredita em demônio? Aí eu falei, acredito. Aí ela falou assim, se eu falar pra você ir num lugar que expulsa, você vai? E essa profissional, ela era cristã? Ela é cristã? É, ou não? ela é cristã. E aí eu falei assim, vou, se eu tiver que estranho, eu quero que saia de mim, ué. Ela falou, oh, mas pode ser que a pessoa cai no chão, baba, pode acontecer qualquer coisa. Eu falei, não, se eu tiver com esse negócio, eu quero que saia, né? E aí ela falou assim, não, então você vai na igreja tal, vai tal hora, que tem uma pessoa lá que faz essas orações. E eu, assim, eu não tinha nenhum vínculo com esse tipo de igreja. O meu pai, nós crescemos indo às missas, sem nenhum grande envolvimento, sabia quem Deus era. Sim. Tem um tio que é pastor, então de vez em quando ia na igreja evangélica. Não era de todo solto. Sim. Mas eu nunca tive um impacto, assim, com a palavra, com a presença, não tinha vivido. E aí eu fui nessa igreja, um dia, quando eu cheguei, a pastora falou assim, hoje eu não vou orar por mais ninguém. Eu falei, poxa, vim aqui só pra oração, né? Mas não vai embora sem a sua bênção, vou orar aqui, né? E aí ela olhou pra mim e falou assim, você aí de vestido azul? Aí eu olhei, só eu que tava de vestido azul na igreja inteira. Fique em paz, a vitória é sua. Ela só falou isso e eu comecei a chorar descontroladamente. Nossa. Eu não conseguia parar de chorar, eu fui embora. Eu lembro que eu entrei no carro, eu falei assim, que mulher louca, que vitória, mãe solteira, moro com meus pais, não tenho nem namorado, não é louca, não tô né? nem batalhando pra receber uma vitória. Eu tô chorando, né? Enxuguei minhas lágrimas e fui embora, tipo assim, sem entender que loucura, nada. né? Mas na outra semana eu fui lá de novo. Eu falei, agora eu vou chegar cedo, vou ser a primeira a receber oração. E aí eu cheguei e eu vi ela orando com as pessoas, realmente havia manifestações demoníacas, algumas pessoas recebiam palavra de vitória e tal, e eu não tinha vivido esse meio. E aí quando chegou na minha vez, Deus me esculhambou. Brigou feio comigo. Falou assim, ei, tira a sandália do seu pé, você é muito metida. Vai mudar, você é nariz empinado. Mas Deus esculachou a minha cara, sabe? E eu fiquei com tanta vergonha, eu lembro que eu falei assim, obrigada. Naquela tarde, eu tinha discutido com os meus pais. Naquela época, o relacionamento com a minha família era tempestuoso demais. Você tinha quantos anos nesse período? 25 ou 26 anos. Já fazem 10 anos, né? E aí, eu peguei e na minha família tínhamos assim, não sei se nossa família é assim, mas a maioria das famílias que eu conheço discutem e depois o tempo vai melhorando. Não tem aquela conversa, olha, me perdoa, sim, eu te perdoo. Sim. Vai deixando o tempo resolver e não resolve nada. Não resolve. E aí a gente tinha discutido e eu entrava no meu quarto e chorava. Eu me arrependia da forma como eu agia, mas não tinha esse momento de, olha... Me perdoa, não eu fiz errado. E eu conheço muitas famílias que são assim. Sim. E isso é terrível. Porque lá na frente, aquilo lá vai acumulando, né? E aí, ela falou assim, o que adianta você ficar brigando com todo mundo na sua casa e depois ficar chorando no quarto? Não é pra ficar chorando no quarto. Eu falei, ué, como assim ela sabe disso? Foi a primeira vez que alguém foi usado assim pra mim. Me falou diretamente, você falou foi comigo mesmo, diretamente. Porque ela estava orando por mim, né? E como que ela ia saber? Aí ela falou assim, fica lá chorando no quarto, pedindo perdão, mas você tem que conversar com as pessoas que você magoou, não é ficar chorando. Nossa. Aí naquela hora, a minha cabeça foi assim, meu Deus, Deus existe. É ele que tá falando comigo. Ele entrou lá no meu quarto. Aí eu fiquei assim, ele já viu tudo que eu fiz no meu quarto. Naquela hora, sabe, quando a ficha cai, foi, ele é real, ele é real. Eu não lembro mais o que ela falou. A minha cabeça só ficou assim, ele é real. Deus existe, Deus existe. E ela falava assim, e eu queria ir embora daquele lugar. E aí eu falei, obrigada. E virei as costas. Aí ela pegou na minha mão, ela falou assim, o meu ministério não é pra isso. Mas aquilo que Deus manda eu falar, eu entrego. E Deus tá mandando te dizer que você vai casar. É em breve.
Não. Aí eu fiz bem assim, né? Ele não falou com quem, não? Porque eu era desse jeito, sabe? Uma pessoa bem arrogante. E aí eu falei assim, ele não falou com quem, não? Porque eu não tenho nem namorado. Aí ela falou assim, isso aí não é problema meu, é seu. Então, eu fui embora, cheguei em casa e o Flávio tinha me mandado uma mensagem. E aí, como que foi lá na Igreja dos Demônios? Você já ficava falando com ele, né? Suas experiências. Contou um pouquinho da experiência. A gente era muito amigo. Que bênção. De conversar todos os dias. A gente trabalhava 8 horas juntos, né? E a gente dividia tudo. De saber senha do celular um do outro. Era muita amizade mesmo. E aí eu falei assim, cara, Deus falou comigo. Você não acredita que Deus falou. E eu lembro que eu tava deitada assim, com o celular. E ele falou assim, aí eu falei, você acredita que Deus falou que eu vou casar? Aí ele falou assim, sério? Será que é comigo? Aí eu peguei o celular, coloquei embaixo do travesseiro e fiquei com muita raiva. Como que meu amigo, né, tá pensando uma coisa dessa, em casar comigo? Que sem vergonha, que isso? E fiquei irada. Só que isso foi uma sexta. E na segunda nós iríamos viajar a trabalho. Na época a gente era fiscal de meio ambiente. Então a gente ia fiscalizar no norte do estado. E aí na segunda-feira a gente começou essa viagem com uma colega de trabalho que sempre torceu pra gente ficar junto. Sério? Olha só. Como que Deus é, né? E aí naquela semana a gente teve um momento junto. E a gente acabou ficando junto nessa viagem. E quando a gente retornou, eu falei assim, eu quero levar você lá naquela igreja, né? Aí ele, não, essa semana ele viajava mais do que eu, porque eu tinha bebê, né? Ele falou, essa semana não dá, mas na outra eu vou. Aí eu fui com o meu irmão. E aí Deus falou com o meu irmão, olhou pra mim e falou assim, para de fazer coisa errada, tá? Aí na hora eu entendi que era a minha santidade que Deus estava falando. Porque até então eu só conhecia um namoro mundano, né? Eu nunca tive nem a curiosidade de saber o que era ter um namoro cristão, não me relacionar sexualmente com um homem, né? E aí eu falei assim, nossa, eu preciso mudar. Olha aqui onde eu tô. Né? E que bom que você teve isso, né? Se despertar. Você aceitou esse despertar de Deus, né? Não foi contra esse despertar, né? Porque muitas pessoas às vezes recebem e falam, não, nada a ver. É o nada a ver que eu acredito que mais faz as pessoas caírem. É isso que... Nada a ver, Deus vai me entender. É isso que eu acho importante, que eu queria falar sobre isso aqui. Que é algo íntimo meu, mas eu gosto de falar de mim, porque daí eu não pego pra falar dos outros, né? Sim. Então, quando o Senhor falou isso pra mim, eu falei assim, eu vou obedecer. Se Ele quiser, amém. Se Ele não quiser... Você tomou a decisão. Eu vou seguir, porque até aqui eu só errei. Sim. Eu tava repetindo todos os meus relacionamentos, né? E eu sempre namorava, fazia tudo que eu queria. E não tinha dado certo a hora onde eu tava. Mãe solteira, morando com os pais. Pra mim, isso era uma condenação enorme de uma mulher que estudou pra ser independente, né? Pra cuidar da própria vida. Eu me sentia assim, meu Deus, onde eu cheguei? No fundo do poço, sabe? Falei, não, eu vou mudar minha estratégia, né? Vou buscar minha santidade. Eu falei pra ele, ó, a partir de agora, se você falar não, amém, mas eu já tomei minha decisão. Eu não quero mais esse tipo de namoro. E isso é importante, né? Porque a vida da gente só tem resultados diferentes se a gente tiver atitudes diferentes. E tudo parte de uma decisão. Porque se você continuasse com ele meio termo, não é decisão. Né? E a vida com Deus é uma decisão todos os dias, né? Exatamente. E aí ele falou assim, não, eu quero também. Que foi essa a resposta dele, não, eu quero também. Porque deu errado pra mim também até agora, então vou mudar a estratégia. Que bênção. E aí nós dois firmamos esse compromisso um com o outro e fomos à igreja na outra sexta. E aí eu tava assim feliz, né? E eu cheguei, queria conversar com a pastora e eu fui andando na frente e larguei o Flávio atrás. E aí, agora que eu tava aproximando dela, ela fez assim, achou seu marido, né? Não acredito! E ele tava distante, assim, de mim, né? Tinha o quê? 15 dias que a gente tava junto. Não tem aquela história de andar de mão dada, nem nada, né?
falou assim, acha seu marido, né? Eu fiquei sem graça. Ela falou assim, senta aqui vocês dois, eu quero conversar com vocês depois. Aí eu lembro que a gente ficou bem assim, ó. Né? Acho como assim achou o marido. E aí eu vou fazer o adendo. Naquela época, os meus pais tinham decidido se separar. Eles já viviam em trevas há muito tempo. Naquela tarde, eu tinha ido ver um local para minha mãe ficar, que a minha mãe ia sair de casa. A gente já tinha decidido, assim, né, o que vai dividir, o que vai ficar com quem. Eu estava nesse ponto nesse dia. Eu tinha... À tarde tinha acontecido isso. E à noite nós fomos nesse culto. Quando a gente sentou lá, ela terminou de orar pelas outras pessoas e nos chamou. Ela falou assim, o casamento de vocês vai ser lindo. E nós imóvel, assim, com a pedra. Ela falou, vocês vão casar num lugar aberto. E eu vou realizar esse casamento. Glória a Deus. E aí a gente ficou assim, né, sem entender, 15 dias juntos só. E até então você não tinha essas experiências sobrenaturais com Deus, né? Aí eu peguei e nós dois imóveis e tal, ela falou assim, e pra você saber que é Deus falando com você, eu vou te fazer uma promessa hoje, porque você se posicionou. Glória a Deus. Olha e que importante. No dia do seu casamento, eu vou casar os seus pais juntos. Que bênção. Aí eu chorei. Aí eu falei, não, falou, agora tá a mulher doido. tá louca, porque eles decidiram separar hoje à tarde. Isso é impossível, né? Aí ela falou com o Flávio, ó, você tem que consertar, você precisa pedir perdão para pessoas da sua família. Vocês não vão iniciar essa família com essa falta de perdão. E você continua assim, porque eu vi vocês 4 casando. Que bênção. Olha que revelação e eu vou forte. casar e eu vou fazer esse casamento, vai ser num lugar aberto, não vai ser aqui na igreja. E aí, amém, nós recebemos a palavra e fomos embora. Aí que eu falo, que é a parte mais importante do meu testemunho com o Flávio. Eu não amava o meu marido. Eu não tinha paixão por ele. Eu não achava ele bonito. Eu via ele como meu amigo. Eu não tinha aquele negócio, sabe, explodindo, aquele desejo maravilhoso. Sim. E nem ele por mim. Era zero. Sim. Ele não era apaixonado por mim, ele me achava metida, né? Então a gente não tinha aquele negócio de, ai, vamos casar, vai ser, não tinha... com o amor da minha vida. Isso, borboleta, não. Foi muito racional a nossa decisão. Então, às vezes, você fica esperando, né, ter alguém para sentir isso, e talvez a sua história não é assim. Talvez a sua história é mais racional. É mais um desejo e propósito de Deus. Sim. Né? Porque eu vejo... A Bíblia fala... porque hoje eu entendo quando a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Porque quando a gente não conhece a Cristo, toda a gente fala, eu tô sentindo algo. Ai, mas eu tô sentindo, vou seguir meu coração, né? E quando você vai para a palavra fala que o coração é enganoso. Né? Então a gente tem que seguir o Espírito Santo. Mas eu vejo de fora, né? Olhando, meu pai sempre falava algo para mim quando meu pai já faleceu, eu tenho 16 anos. E quando eu tinha 22 anos, então quando eu era mais nova, eu sempre tinha essa preocupação. Uma vez eu falei para ele, pai, eu acho que eu tô gostando de um menino da escola, tal. Só que ele não me dá moral, ele tudo. Ele falava assim, olha, como que seus pais te tratam? Né? Aí eu fui explicar, eu falei, então, quando uma pessoa gosta, quando uma pessoa ama, ela te trata bem, ela não te desfaz. E quando você começa um relacionamento, tem que começar pela amizade. Não é pela paixão, porque a paixão ali na frente pode ser um engano. E eu guardei aquilo, e isso que você falou faz todo o sentido de como as pessoas devem começar um relacionamento. Primeiro pela amizade. O que é o mundo fala, né? Você já começa, você já beija, já faz o que tem que fazer, é como se fosse um experimento. Se não for legal, já solta. Né? E olha que lindo o que você está falando, né? Que é um testemunho mesmo. Todo relacionamento, se começasse assim, né, pela amizade, então quando vocês tomaram uma decisão, eu acredito que já foi construído algo até tomar aquela decisão, não foi pela paixão, porque a paixão lá na frente a gente fala, ele não é mais o mesmo de quando eu conheci. Claro, né? Porque a paixão faz tudo ficar lindo.
tudo é lindo, o cara tem um monte de defeito, você fala, mas ele é assim mesmo, né? Eu brinco com a minha cunhada. A pessoa já começa a namorar, não sabe nem quais remédios controlados o outro toma, não sabe o psicólogo que vai, o psiquiatra, não sabe de nada. Mas não já pegou o tá, histórico, né? Mas abre as pernas, já vai Isso. dormir, tá na casa, não Isso. sabe de nada da vida da pessoa. Aí decepciona, ai, meu dedo é podre, ai, não, é que você não você não passou pelas etapas, né? Entendeu? Então, eu prego muito isso, que você precisa, às vezes, tomar uma decisão de quem você vai escolher. E depois... E ser racional mesmo, racional mesmo. Falar assim, não, peraí. Porque depois você vai ter que eu tenho, esse daqui não se encaixa. Mas eu amo ele, tá? Mas e os princípios que ele não valoriza como eu valorizo? Então tem que ser racional, né? Porque depois você vai ter que decidir a mesma coisa todo dia, né? Você é casada? Não. Quando você for casada, você vai ter que decidir estar casada todo dia. Sim. Né? Cada dia é uma nova oportunidade de você escolher de novo, decidir de novo. Então, que a decisão seja mais racional também. Sim. Né? Não tô falando que é pra sair casando com quem você não tem uma história, com quem você não conhece. Não precisa ter uma história, mas você precisa ter essa certeza, né? Que foi mas eu vejo mulheres muito sonhadoras, né? Querem viver aquele amor encantado. E às vezes Deus não preparou desse jeito para você. Pelo contrário, né? Às vezes começou assim, né? Às vezes até com uma luta, aí depois vira bênção, né? Então... Tem que estar no propósito de Deus, saber mesmo, buscar do Espírito Santo, como você fez, né? Se santificar, buscar. E a pessoa também querer, né? Se o cara já falou assim, não, isso não é pra mim, ok, já é uma resposta de Deus. Não vai tentar converter ele, né? Porque às vezes a mulher, ela quer orar pra convencer o pensamento dele ser igual dela. Fala, não, Deus já deu a resposta. Ele não tá na mesma vibe, né? Amém. Grandes coisas o Senhor disse aqui agora. Então, a gente chegou um dia a conversar e ele falou assim, então nós vamos casar? Foi desse jeito. Eu falei, bom, Deus falou, nos deu uma promessa, né? Eu acredito. Ele falou, eu também. Então nós vamos casar, pronto. Aí ele falou, você quer fazer festa? Aí eu falei, não, porque no meu antigo casamento eu tinha feito uma festa gigante. Eu falei, não quero não. Aí ele falou assim, pois é, mas no meu antigo eu queria festa e eu não tive. Ah, e aí? Aí eu falei assim, então seja feita a sua vontade, né? E nós começamos a fechar as coisas do casamento sem nem ter anel. Não acredito. Não teve pedido. Não tinha até então, né? Um pedido, algo assim. De noivado, uma surpresa. Não, foi bem assim, foi numa conversa desse jeito. Então nós vamos casar? Então vamos casar. E aí a gente fechou o buffet, fechou isso, fechou aquilo, ia atrás das coisas. Aí eu falei pra ele, eu queria o pedido. Aí ele se planejou, fez um almoço pra nossa família, né? Me deu o anel. E o que a família de vocês falou quando vocês tomaram essa decisão? O meu pai falou assim, pelo amor de Deus, mais um, Camila. Nossa, todo mundo desacreditou, né? Porque não é algo comum. Né? O comum é ficar namorando 500 anos. Já morar junto. Morar junto e tal. Ou pelo menos namorar, né? Mas porque eu não tive o namoro. Mas para a família, vocês falaram o que vocês receberam de promessa? Vocês falaram que é da igreja? Vocês falaram para a família? Falamos, a gente sempre falou. Só que aí entra aquela história, né? Vocês são loucos, né? Que história que é essa? Porque uma palavra, isso é muito importante. Uma palavra que Deus libera para você, é você que tem que acreditar. Sim. Porque ele liberou para você. E é você que tem que fazer sentido. Né? Então, muitas promessas na nossa vida não se cumprem, porque a gente fica esperando que todo mundo concorde com a palavra que Deus falou. Quando, na verdade, é só você que tem que acreditar naquilo e agarrar. Eu vejo muitas palavras sendo liberadas em vida de pessoas. E as pessoas pegam a palavra e põem no bolso. Enquanto tudo não estiver favorável, eu não vou acreditar naquela palavra, né? Noé não fez isso. Ele recebeu a palavra, faz a arca. Ele fez, ele nunca tinha nem visto chuva. Mas ele fez, ele tomou posse daquilo. Né? E eu e o meu marido tomamos posse da palavra. Você vai casar com ela. A gente tomou posse daquilo, tanto que nas nossas discussões a gente fala assim, mas Deus falou que eu tinha que casar com você, né? Então, tipo assim,
essa faz toda a total diferença, é você tomar posse e acreditar. Porque um pingo de incredulidade é como se você falasse, mas será? Né? É crer sem duvidar, diz assim a palavra do Senhor. Duvidou, eu falo, duvidou, voltou lá no começo, você desperdiçou. Né? Então, e é você. Se eu esperasse que a minha mãe sonhasse comigo, que as minhas amigas acreditassem, muito pelo contrário, quando eu falei isso, todo mundo falou mal, todo mundo apontou, ih, tá doida, ai, não, você tá ficando maluca, que negócio que é de Deus, negócio que é de demônio, né? Muitos se afastaram, criticaram, mas eu tinha essa certeza dentro de mim e ele também. Amém. Né? Então, as outras vozes se calam quando você tem a certeza, né? E eu acho que é isso que é a tal da paz que excede todo entendimento. O que é exceder todo entendimento? É não ter entendimento nenhum. Sim. Não faz lógica nenhuma essa história que eu tô te contando. Sim, e as coisas de Deus para nós têm sentido, mas para os outros são loucuras, né? Loucura, né? Isso mesmo. É loucura. É loucura. Não é uma loucura? Sim, é loucura. 15 dias ficando, sem ter namoro. E vocês casaram quanto tempo depois? Então, nós ficamos... Porque eu acredito que daria uma série da Netflix. Eu também acho, hein? Antes de falar, nós ficamos 8 meses. Foram... eu recebi a palavra em setembro, nós ficamos noivos em novembro e casamos em junho do outro ano. Aí depois que você tomou a decisão de se santificar, vocês se santificaram juntos? Sim, foi em 15 dias juntos, né? Então foram 8 meses em santidade até o casamento. Que bênção. E aí, no mês de dezembro, nós decidimos fazer algo diferente, porque realmente... o crente, quando ele não quer fazer nada, a vida se torna chata, igual você começou falando aqui, né? E agora? O que nós vamos fazer? Porque eu era da balada, né? Eu era do sertanejo, do barzinho. E agora, o que eu vou fazer? Então, a gente começou a fazer uma brincadeira, que é prova de fogo, alguma coisa assim. São umas cartinhas, e aí cada dia você faz uma atividade com o cônjuge. Com a pessoa. E a gente começou a fazer. Tem tarefas simples, tem tarefas mais que precisa usar dinheiro e tal, né? E o meu pai, ele é sempre curiosão, né? E ele vendo aquele movimento, cada hora fazendo um trem. Aí, no dia que tinha que comprar algo material para outra pessoa, ele não aguentou. Ele falou assim, gente, o que vocês estão arrumando? Porque cada dia eu vejo vocês andando para lá e para cá, mexendo com esse trem. O que é isso? Aí eu falei, pai, o senhor podia fazer com a minha mãe. E olha só, isso foi em setembro, né, que eu recebi a palavra. O meu pai e minha mãe tinham decidido... divorciar. Então, em dezembro ainda não tinham divorciado. Estavam morando no mesmo lugar. E aí, falei pra ele, falei, olha, hoje a gente vai comprar algo material um pro outro. Você não quer comprar pra minha mãe, não? Ele, que comprar coisa pra sua mãe. Falei, tenta mais uma vez, por que você não compra uma aliança? Olha só. Falou, aliança. Deus já te usando ali, né? Já tentei casar com a sua mãe tantas vezes, nunca deu certo. Eles eram amigados. Ah, sim, eles não eram casados oficialmente. Por isso você recebeu a promessa que eles iam casar juntos. Isso, eles não eram casados em nada. Nem no civil, em nada. Era só o tal do juntar. Aquele negócio de juntar é assim, amigado. E aí, meu pai falou assim, tá bom, última vez. Aí eu falei assim, chama lá minha mãe. Aí ele chamou a minha mãe aceitou e fomos pro shopping. Eu comprar aliança com meu pai e o Flávio saiu andando com a minha mãe pra distrair, pra comprar o nosso. Chegamos em casa, meu pai falou, eu vou ser o primeiro a entregar. Aí ele ajoelhou, pediu minha mãe em casamento. Que lindo! Foi. E minha mãe aceitou. Assim, não tem como explicar. A gente já assistiu esse vídeo várias vezes, né? Do pedido do casamento? É. Que lindo. Não tem como acreditar, porque minha mãe estava totalmente despretensiosa, sentada no braço do sofá, assim, sabe? E aí meu pai ajoelhou, pediu ela em casamento e ela aceitou. Que bênção. Aí foi em março, o Flávio falou assim, por que vocês não casam junto com a gente? Porque é a mesma família, né? E os meus padrinhos eram os meus tios, irmãos do meu pai. Ah, então tava tudo em família. Aí, nossa, se eu for contar todo o testemunho desse casamento, a gente vai ficar aqui umas 3 horas. Mas pode contar. Foi assim,
ele teve uma resistência, sabe? Ah, não, esse é o momento de vocês e tal. Aí eu falei assim, mas Deus prometeu isso pra nós. Aí o Flávio falou assim, pra mim vai ser uma honra dividir isso com vocês. Até porque para consertar a família de vocês e a nossa começar abençoada. Não ia ter essa abertura de pais amigados, né? E aí, com um tempinho, meu pai falou assim, olha, eu trabalho num lugar há muitos anos. Não tem como eu fazer essa festa sem chamar o pessoal do meu trabalho. Vamos ver quanto fica para incluir eles. E o vestido da sua mãe ainda, né? Aí eu falei, não, tudo bem. Naquela época eu tinha uma fé maior que a de hoje, né? A tal da fé do primeiro amor. Que a gente sai, vai dar tudo certo. Deus é comigo. E aí, foi realmente assim. Eu tinha fechado o meu vestido num lugar e eu falei assim, a senhora vai alugar o seu vestido aqui. Eu não aceito a senhora mais feia do que eu. Nós vamos ter que estar no mesmo nível. Você tá louca, Camila, nós não temos dinheiro pra isso, né? Eu falei, mas Deus tem. E fomos lá, aí ela provou o vestido, aí o rapaz falou assim, olha, se você for pagar à vista, eu vou te dar um desconto, fica R$4.000. Aí eu falei assim, tá bom, só que eu vou te pagar semana que vem. Aí minha mãe me cutucando assim, sabe, quando a pessoa, você tá louca. Você pode fazer o contrato, mas é só semana que vem, não vou pagar hoje não. Ah, então tá bom, aí a gente ganhou os sapatos de presente, coroa, essas coisas de noiva, assim, ganhamos de presente, fechamos o contrato, entrei no carro, minha mãe me esculacha, você tá doida, Camila? Como que você vai pagar um vestido de R$4.000 semana que vem, menina? Na época, isso aí não era nem meu salário do estado. E aí eu falei, eu não sei, mas Deus sabe. Ele falou que a senhora ia casar comigo, eu não aceito a senhora casar com outro vestido. Olha que bênção. E fique em paz. E ela assim, sabe, com o coração, meu Deus, mais preocupada. O que vai acontecer? Aí a gente fez os valores dos convidados do meu pai e tinha ficado R$10.000. Então, resumindo, eram quantos? 14 mil reais para ele entrar no casamento. Aí ele falou assim, filha, é impossível. Eu agradeço muito vocês por isso, mas não tem como, minha filha. É março, até junho, eu tenho que arranjar R$14.000. Nós não temos essas condições e tal. Aí eu falei assim, mas algo vai acontecer. Eu não aceito isso. Alguma coisa vai acontecer. E realmente aconteceu. Num dia, meu pai sempre me acordava segurando assim no meu pé. Ele entrou todo esbaforido assim, Camila, aconteceu uma coisa. Falei, o que aconteceu, pai? Olha aqui, eu acabei de receber R$14.000 na minha conta. Glória a Deus. Aí eu falei, quanto? Ele, R$14.000. Eu falei, é o dinheiro do casamento. Ele, verdade, é o dinheiro do casamento. Mas eu não sei de onde que é esse dinheiro. Sério? Aí eu falei assim, liga no banco? Aí ele falou, pois é, eu tô tentando ligar, mas tem que esperar o banco abrir, a gerente, não sei o quê. Resumindo, meu pai tinha entrado numa ação contra a TIM. Há não sei quantos anos. E aí, bem naquela semana... Glória a Deus. Ele recebeu exatamente o valor necessário. Aí ele não teve dúvida nenhuma. Aí ele falou, olha como Deus é. Bênção. Então, às vezes, você tem um dinheiro para receber da justiça, mas você não está no caminho que o Senhor quer te entregar. É verdade. Ele só iria receber esse dinheiro se ele estivesse no caminho para o altar. É verdade. E às vezes a gente fica lá, Deus, abre essa porta, né? Deus é tão perfeito que sabe o que a gente vai fazer, né? Sabe. Fora do caminho dele. Sabe, né? A gente também sabe, né? No fundo a gente também sabe. E aí, deu tudo certo. Glória a Deus. E no dia 18 de junho, casamos num lugar aberto. E nós 4. E a promessa se cumpriu. E a promessa se cumpriu. Gente, que lindo, né? Porque Deus não é para todas as pessoas que Deus ele dá a promessa por completo. Às vezes Deus só vai dando instruções, que eu acredito que é o mais difícil, né? Deus só vai te instruindo. Vira para a direita, vira para a esquerda, ajoelha, levanta, ora, né? Sem saber o que chegar. E Deus deu uma clareza que eu acredito que é só para você ter a certeza mesmo que era o próprio Deus na sua vida, né? Então, nesse período, você teve uma experiência sobrenatural com Deus. E através da sua vida, a sua família também teve uma experiência sobrenatural com Deus. Olha como que Deus faz. Te pegou lá,
né? Te levou a uma profissional, um instrumento de Deus também, né? Uhum. E olha, você consegue olhar tudo isso e ver como que a bênção que Deus tem para nós, a Bíblia fala também que não é só para nós, né? Não. É para tem que ter um propósito, né? Para aquilo que Ele vai entregar. E assim foi na sua vida, né? Eu falo assim que o Senhor nunca quer alcançar só você. Amém, eu também creio. Ele quer alcançar a maioria, Sim. né? Quando Deus queria que Jonas fosse para Nínive, Deus não queria alcançar só Jonas. Sim. Porque ele precisou se converter à vontade de Deus Sim. para poder alcançar toda a cidade. Sim. Então é você e tem mais um povo. Sim. Quando estavam criticando aquela mulher de prostituição, você lembra? Sim. E Jesus falou assim, quem que não tem pecado atira a primeira pedra? Uhum. E aí eu falo que aquele momento foi um ato profético do Senhor. As pessoas têm a visão assim que Jesus entrou ali para salvar quem? A mulher. Só a mulher, né? Mas o Senhor não tem só uma pessoa. Não era só eu e o Flávio. Sim. Então ele entrou ali e falou assim, quem aqui não tem pecado, né? Atire a primeira pedra. Naquela hora que as pessoas tomaram a decisão, que a palavra do Senhor fala que eles pegaram e se retiraram, eu creio que isso foi um movimento profético de arrependimento. Sim, eles se reconheceram. Eles não falaram. Sim, mas reconheceram. Mas reconheceram. E a palavra do Senhor fala que o arrependimento traz salvação. Sim. Então, naquela hora, Deus não salvou a mulher de ser apedrejada. Ele salvou todas aquelas pessoas que estavam com a pedra na mão. Todos aqueles que se arrependeram. E naquela hora que eles não atiraram, eles falaram assim, eu sou pecador. Se eu reconheço que eu sou pecador, eu estou arrependido, né? E eu encontrei salvação. Então, Deus não vai alcançar só um povinho. Sim. E geralmente é quem você não espera. Sim. Né? É verdade. É igual aqui, nós estamos conversando. A gente não sabe quem vai assistir. Para quem vai compartilhar, que vai precisar, né? Isso, a história que o outro está vivendo, né? Mas o Senhor sabe quem Ele quer atingir. Sim. E onde, né? Exatamente, aquela palavra, assim, quando você falou tal coisa, é né? verdade. Foi nessa hora aí o Senhor falou comigo. E nós temos que ter essa visão de reino. Sim. Né? Eu tenho trabalhado muito isso na minha visão, né? Eu nasci nessa igreja, essa igreja era mais fechada, né? Tem muitas igrejas que são assim também. Nosso povo, né? Quando, na verdade, nós somos povo de Deus. Sim. Todo mundo um povo. Então, eu não tô aqui para falar da minha igreja, né? Nem você para falar da sua. Sim. Mas nós temos que falar de um reino. Sim. De algo maior. Sim. Né? É isso que a gente tem que estar sempre na cabeça. Olha, amém. Talvez a sua história vai impactar o reino. Sim. Não é só a sua igreja, não é só a sua casa. Sim. É o reino, é algo inatingível, né? Amém, é verdade. E aí vocês casaram e depois vocês tiveram filhos? Aí a gente já tinha a Melissa, né? E que incrível, né? Como que Deus é perfeito, né? Porque Ele criou ela também, Ele teve convivência com a sua filha mais velha desde da barriga, né? Não, esse é outro testemunho gigante, né? O dia que você falou assim, você é um testemunho? Eu falei, não, a minha vida é um testemunho. E você já tornou isso em livro ou ainda não? Ainda não, mas eu creio. Pastora Camila, como que foi as suas experiências antes de você se converter, antes de você conhecer a Cristo? Porque é sempre importante a gente falar, porque as pessoas têm... eu acredito que até o próprio Satanás, ele engana as pessoas dizendo que ela não pode vir para Cristo por aquilo que ela vive, pelo contrário, né? A gente tem que vir para Cristo do jeito que a gente está, mas não permanecer como a gente está. Eu tenho uma palavra que me segue, que é, sem mim, nada podeis fazer. Então, eu sempre libero essa palavra para pessoas que estão em pecado, quando chegam na igreja. Sem mim, nada podeis fazer. Então, o primeiro é Jesus, depois vai resolvendo. Sim. Aí a pessoa fala assim, quando eu estiver bem, quando eu conseguir me libertar do vício, quando... Você não vai conseguir. Sozinho. Porque a palavra já fala, sem mim, nada podeis fazer. Né? Então, assim, eu tenho visões espirituais desde que eu tinha 2 anos de idade. É a minha primeira memória, né? Nossa. De ver demônios.
com 2 anos de idade eu já via. E aí, só que eu não compartilhava, né? Você não tinha entendimento, né? Não. Então eu via muitas coisas. Antes de dormir, na minha porta, falando, andando. Mas eu não sabia o que era, nunca tinha dividido com ninguém. E eu fui uma vez num retiro dessa igreja do meu tio, que é pastor. E eu vi uma manifestação demoníaca lá num rapaz. Por isso que quando a psicanalista falou assim, você acredita em demônio? Eu falei, sim. Você já tinha visto, Porque eu já tinha visto, mas lá no retiro, eles levavam a pessoa para um lugar e eu não sabia o que acontecia, né? E aí, eu entrei na faculdade, eu sou engenheira. Não parece, mas eu sou. Eu falo que eu sou engenheira de CREA só, né? Eu não exerci. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu entrei muito nova. Eu entrei com 17, quase 18 anos. Ou seja, direto do ensino médio. E assim, eu tinha uma vida muito focada nos estudos. Eu sabia onde eu queria chegar. Sim. E aí eu entrei na faculdade, virgem, né? Aquela menininha nerd e tal. E com 19 anos, no outro ano, eu falei assim, pai, eu queria ir num show. Eu nunca tinha ido num show com 19 anos. Ele falou assim, só se seu irmão for. Aí eu falei, que o pessoal da faculdade vai, eu nunca fui, né? Não, se o seu irmão foi, você vai. E eu fui. Nesse show eu conheci um homem, que era amigo de um veterano meu da faculdade. E foi aquele, tudo que eu sempre sonhei, do jeitinho que eu imaginei, os olhos claros, né? Aquele negócio que a mulher fica olhando. E aí, naquele dia a gente ficou junto, dançamos, nananã, trocamos telefone. Ele me deixou em casa com meu irmão e meu irmão tava ali perto. E ali começou um relacionamento. Isso foi 2007. E eu achei que eu namorava, porque eu não tinha, assim, aquela... maturidade, né? Aquela esperteza, sabe? E na minha cabeça aquilo ali era um namoro. Aí passou um tempo, a pessoa sumiu. Aí até tive um outro namoro, mas não deu certo. Essa pessoa era aquela que eu sempre lembrava. Mesmo estando com outra pessoa, era aquele que eu lembrava. Tem até umas músicas, né, de sertanejo que fica falando isso aí. E é desse jeito mesmo. Era uma incutição na minha alma com essa pessoa. Que, assim, o dia que eu pensava muito, 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 e eu ia pra uma festa, eu encontrava com ele na porta. Era muito esquisita essa relação. E ele não morava aqui, né? Ele morava numa cidade interior. E o nosso relacionamento era assim, flutuante. Às vezes eu ia pra lá, ficava 3 dias. Aí, às vezes, ele vinha pra cá, ficava alguns dias. Mas era aquela intensidade, sabe? E aí, em 2011, nós nos casamos. Eu formei em dezembro de 2010. E em 2011, nós nos casamos. Foram 30 e poucos dias de casado. Olha só. Do cara que você sempre sonhou, de tudo que você sempre quis e tal. Depois de 30 e poucos dias, eu sofri uma violência doméstica terrível. Nossa. E aí foi a minha maior experiência com o sobrenatural. Nós estávamos num almoço de amigos. E nesse dia eu falei assim, eu não vou tomar cerveja hoje não. Hoje eu não quero beber não. E, infelizmente, o pessoal do interior faz muito isso. Não tem o que fazer, bebe. Né? Reúne pra beber. Eu falei, tá, mas hoje eu não quero. E nesse dia nós tínhamos 2 aniversários. Um no almoço, um no jantar. Então eu falei, não, é muita coisa. Hoje eu não quero. E ele não. Mas assim, pro nível da bebedeira, ele tava tranquilo. E aí nós saímos desse aniversário para ir para o outro aniversário. Já era final do dia. E esse outro aniversário era numa chácara. Eu falei assim, nossa, vai ficar muito tarde em chácara, né? Já tava escurecendo. E o nosso relacionamento era muito bom. Até esse dia. Ele era bom. Ele era aquela pessoa que acordava assim, bom dia, ai que bom que eu sou casado com você. Sabe?
um príncipe encantado. Eu casei com um príncipe encantado. E aí era aquela pessoa que, ai, tem uma poça de água. Vem aqui, vida, deixa eu carregar você no colo. Você não vai pisar em poça d'água. Era desse jeito, sabe? Muito fantasioso, muito lindo. De tudo que eu queria, eu tinha. Aquela história maravilhosa, sabe? E aí, nesse aniversário, a gente saiu no final do dia, ele falou assim, olha, eu acho que você tem que ir em casa trocar de roupa. Porque você tá de short, o aniversário é na chácara. E lá pode ter mosquito, pode estar mais gelado, né? Vamos pra casa e você coloca uma calça. Eu falei, tá bom. Aí a gente foi em casa e ele falou assim, o que a gente vai dar de presente? Eu falei, vamos dar um uísque que sobrou do casamento. Pra você ver o tanto que tava, assim, recente, sabe? Tinha bebida que sobrou da festa. E levamos, entramos no carro. E eu senti algo estranho, mas não sabia o que era. E aí a gente saiu da cidade. E a gente já tinha saído alguns quilômetros da cidade. Na época, eles estavam pavimentando a estrada até chegar à cidade. Então, assim, era estrada de chão, e para eles pavimentarem, eles sobem vou ter que falar meio engenheirês aqui, né? Eles sobem o grade da estrada. Sabe quando você tá no interior e você olha as casinhas lá embaixo? E aí a estrada tá em cima das casas, às vezes sobe bastante, assim. Nós estávamos num lugar desse, onde tinha muito daquelas pedronas de cascalho, assim. E a gente tava lá em cima, e a casinha longe. E aí eu falei assim, nossa, que chácara distante, né? Nós já saímos da cidade e ainda não chegou, onde que é? Aí ele falou assim pra mim, eu não tô te levando pra chácara nenhuma, eu não tô te levando pra aniversário. Eu falei, onde você tá me levando? Tô te levando pro lugar de onde você nunca devia ter saído. E os olhos dele eram bem claros. Nessa hora, os olhos estavam completamente negros. Misericórdia. E eu dentro de um carro em alta velocidade. Com a roupa do corpo. Sem celular. Sem nada. Né? Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, você quer me devolver pra Cuiabá? Você não entendeu, né? Até então. Você Não, achou que eu ele não porque tinha tava nada. bêbado, porque bebeu, tava... Olha, eu vou falar pra você que eu já tentei voltar várias vezes nesse dia, eu não sei o que passou na minha cabeça, eu só entrei em desespero e falei assim, Porque você tava sã, né? me leva pra rodoviária, porque a estrada, essa cidade é muito longe, né? Eram 700 e poucos quilômetros e nós estávamos à noite, a gente ia dirigir muitas horas. Falei, não, me leva, eu entro no ônibus, não tem problema. Mas eu não vou viajar com você desse jeito. E aí ele parou o carro. Falei, ninguém nem tá sabendo, e se acontece alguma coisa? Aí ele parou o carro no meio da rodovia. Desceu falando no celular. Ligando não sei pra quem. E eu dentro do carro, falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? A cena que eu lembro era o cascalho. E tinha uma arvorezinha, a cerca lá embaixo, uma casinha bem longe. E eu olhava assim, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Aí eu tomei a bela decisão de descer do carro e encostei nele. Falei assim, não faça isso. Aí quando eu encostei, aí ele me chutou e empurrou na beira da estrada. Misericórdia. Só que esse chutão foi tão forte que eu saí rolando no cascalho. Eu desci todo o grade da estrada rolando. Eu fui parar na cerca. De tão forte que foi o empurrão. E eu não esperava. E eu me machuquei muito. Porque eu não sei se você já viu essas estradas. São pedras grandes, né? Então, eu me machuquei inteira. Misericórdia. Quando eu estava deitada, eu lembro de ver a minha mão inchada. E eu sentia dor. Eu falei, e eu vi ele lá em cima e o carro. E aí... eu tive mais uma brilhante ideia de levantar e voltar para aquilo ali, sabe? O medo de ficar abandonada na estrada, eu não sei. Tem hora que a gente toma umas... Mas é porque também para você foi algo muito inesperado, não era? Até então, você não esperava uma reação dessa. Era uma pessoa que você confiava, uma pessoa que te tratava bem, então você nunca espera, né? É esquisito. É muito estranho. Eu tomei a brilhante decisão, eu não lembro como eu consegui levantar. Não lembro como eu consegui escalar a estrada. Conseguiu subir. Eu consegui subir, ele já estava dentro do carro, com o carro ligado. E eu pedi pra entrar. Olha que loucura, eu tinha pedido pra sair, aí agora tá pedindo pra entrar.
Mas tudo bem. Aí eu entrei. Falei, me leva pra casa, me leva embora pra cidade, eu pego um ônibus, nananã. Olha o que você fez comigo, olha como que eu tô. E eu não tinha me visto ainda, sabe? E aí eu comecei a olhar, assim, a minha calça tava toda rasgada, eu tinha sangue machucado no corpo inteiro. Nossa. E aí, porque são pontiagudas, né, as pedras. E aí eu entrei no carro e eu comecei a surtar. Eu surtei. Eu me via no espelho, toda arrebentada. E eu comecei a surtar, comecei a gritar. O que você fez comigo? Sabe? E de tanto eu gritar, tomei uma cotovelada na cara. E rasgou a minha boca. Misericórdia. Aí, quando eu vi o sangue pingando na minha calça, eu fiquei quieta. Ele falou assim, pode ficar tranquila, eu vou levar você pra casa agora. E aí ele fez a volta e nós começamos a voltar pra casa. Eu falei, esse cara vai me matar. Ele vai me matar. Eu tentei abrir a porta do carro e tudo mais. Só que muito machucada e ele muito mais forte, né? Enfim, cheguei em casa, saí correndo pra tentar pegar um celular. E gritando muito. Eu gritava, olha o que você fez, olha como que eu tô fazendo o maior escândalo do universo que você possa imaginar. Né? E aí ele veio na minha garganta. E tentou me matar enforcada. Misericórdia. E eu passei, e aquele negócio que falam que passa o filminho, sabe? Antes de você morrer, é verdade. Misericórdia. E eu tava nesse ponto. Você já achou que já ia morrer? Eu achei. E aí ele me soltou, olhou pra mim e falou assim, eu não vou matar você desse jeito. Misericórdia. E aí eu fui cambaleando, tentando buscar o meu celular pra, sei lá, pedir um socorro, né? Ele entrou no quarto, pegou uma arma e carregou na minha frente. Né? E quando ele carregou, entrou o vizinho. Misericórdia. Um vizinho que era nosso padrinho de casamento. Nossa. Quando esse vizinho entrou na casa, acho que ele devia ter ouvido, né? O tanto que eu tava gritando. Ele colocou a arma na cabeça dele. E aí ele foi andando, vem pra cá, não faz isso. Ele foi andando pro lado de fora da casa e eu, não faz isso, não. O cara tinha acabado de tentar me matar e eu não queria que ele se matasse. É um negócio estranho, né? Sim. E quando nós estávamos lá fora, a esposa desse cara, desse meu vizinho, falou assim, vem pra cá. Vem, sai daí. Aí eu saí correndo, aí eu falei, me leva na delegacia. Olha como eu estou. Aí ela falou assim, não vai adiantar. Fica aqui, amanhã você vai. Eu falei, como não vai adiantar? Ele é amigo do delegado, não vai adiantar. E realmente, a gente naquela semana tinha ido na casa do delegado, na casa do juiz, era assim o nosso convívio. Então ia abafar de alguma forma. E aí ela falou assim, entra, né, pra você se arrumar. Ela tava mais preocupada primeiro se recuperar, né? Você... Acho que sim, né? A gente não sabe nessas horas o que passa na cabeça da pessoa. Tudo muito rápido, né? É. E eu lembro que eu entrei, eu me olhei no espelho, falei, meu Deus, olha pra mim, olha como eu estou. Sabe, a minha mão roxa, a marca da mão assim, saltando no pescoço, a boca com corte no lábio. Eu falei, meu Deus, olha como eu estou. Ela falou assim, entra no quarto, descansa. Vizinho, muro com muro. Eu falei, como eu vou descansar? Eu não vou conseguir. E aí eu não lembro que horas eu consegui sair daquele quarto, mas a hora que eu saí do quarto, ele estava na frente da porta. Essa foi a ajuda que eu recebi. E aí ele, muito com a cara de uma pessoa arrependida, sabe? Totalmente diferente da que eu conhecia, assim, destruído. Ele falou assim, vamos pra casa. Eu falei, sim, e de casa eu vou embora. Eu entrei na casa, ele abraçou meus pés, me pediu perdão, falou que não sabe por que aconteceu tudo aquilo, não conseguia entender. Eu só chorava assim, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir pra minha casa, eu quero ir embora. Ele falou assim, fica só essa noite pra você se organizar, eu te levo e tal. Tudo bem. Aí no outro dia eu estava trancada em casa. Misericórdia. E como eu pensava em várias fugas, sabe? Mas em todas elas eu falava assim, vai terminar em tragédia por causa da arma.
E aí, ele chegou um dia que eu falei assim, você não vai deixar eu ir embora? Eu vou. Aí ele falou assim, tá bom, pode ir. Ele colocou as balas na frente da televisão, assim, na sala. Pode ir, tá? Você quer ir? Pode ir embora. E ficou as balas, assim, como que chama aquilo? Hack, né? Na hack, assim. Pode ir. E ria da minha cara. Aí passou um dia, 2 dias, e eu presa. Aí, às vezes, ele pegava a chave do carro, jogava em mim, vai, pode ir. E me trancava na casa. 15 dias depois dessa situação. E eu falava assim, Deus tá me castigando. Porque eu escolhi casar com esse homem. Né? Eu nem conhecia ele direito. Olha o que eu fiz, Deus tá me castigando. Era esse meu pensamento. É essa vida aqui eu que escolhi. E aí, o sócio dele da empresa ligou e falou assim, olha, vai ter uma pós-graduação aí, no sábado, e eu quero que a Camila participe. Porque na pós-graduação, ela vai poder nos ajudar na empresa. Aí ele falou assim, não, ela não vai não. Aí ele falou assim, mas eu acho necessário. Vai ser muito bom para a empresa. E ele insistiu, sabe? Aí ele falou assim, ela vai fazer comigo a pós-graduação. Ah, tá bom. Beleza. Aí eu fui, pós-graduação é sábado, né? Aí eu fui pra aula de pós e tal. E aí ele me chamou, falou, Camila, você tá estranha, você não é assim não. O que foi? Aí eu falei assim, tá acontecendo algo que eu não sei te explicar. Aí ele falou assim, não, então vamos lá em casa, você conta pra mim, pra minha esposa. Aí eu contei tudo que tinha acontecido. Ele falou assim, como é que é? Não, nós vamos ter que ter uma conversa. Eu falei assim, tá bom, mas eu não sei o que pode acontecer dessa conversa. As balas estão lá na frente da televisão. E a gente não recebia visita dentro de casa, né? Era aqueles negócio de edícula, festaiada, tudo lá fora, né? E aí eu fui pra pós, e quando eu voltei da pós-graduação, uma quadra antes da minha casa já dava pra ouvir o barulho de festa. Sabe aquela música alta? A rua da minha casa estava tomada de carros, dos 2 lados. Ele fez festa. Quando eu cheguei, o corredor da casa era branco. Ele estava preto, de tanta gente andando, derrubando gelo, esses trem, assim, tava preto. Você não via um pinguinho branco de tanta gente que tava lá. Aquele som alto, e festaiada, e bebedeira. Ele sentado numa mesa de madeira. Não sei quantas mulheres do lado direito, não sei quantas mulheres do lado esquerdo. Misericórdia. E a festa daquele jeito, sabe? E eu entrei naquele corredor, olhei pra ele, entrei em casa. Eu fiz isso. E isso bastou. Ele veio correndo, igual um louco, dentro de casa, gritando comigo. Você me desrespeitou na frente de todos os meus amigos. Nossa. Como que você chega em casa e não me cumprimenta? E nananã, e começou aquele alvoroço, sabe, aquela cobrança. Eu falei assim, então tá bom. Não sei de onde que eu tirei essa coragem. Falei assim, então tá bom, então vamos lá, vou mostrar pra todo mundo quem que você é. Porque eu ainda tenho roxo. Eu ainda tinha machucado. Falei, vamos lá, eu conto pra todo mundo quem que você é, o que você fez comigo. Vamos lá, então. Aí começou aquela história do empurra-empurra, daquela brigaiada. Aí eu sei que eu consegui abrir a porta. Não tinha uma alma viva naquela casa. Sério? A hora que eles viram ele entrando, o povo já evacuaram e largaram nós 2 lá. Aí ele ficou mais irado ainda, porque eu tinha acabado com a festa. Que era pra te afrontar. E aí ele veio com tudo pra me bater. Eu falei assim, hoje você não me bate. Peguei meu celular e saí correndo. A casa de interior, né? É aquelas casas que tem corredor ao redor da casa inteira, assim. E eu, saí correndo, pegando o celular. Ai, vai dar tempo pra ligar pro sócio. Eu falei assim, ele vai ter que me atender. Ele tinha acabado de me deixar ali na porta, né? Aí ele pegou, atendeu. Eu falei assim, ele vai me bater de novo. Foi só isso que deu tempo. Ele falou assim, pra quem você ligou? Eu falei, pro seu sócio. Aí ele sentou no chão. Eu não acredito que você fez isso. Eu falei, fiz. Eu fiz. Deu pouco tempo, ele tava lá. Ele ficou sentado lá no chão, onde ele tava mesmo. E eu dentro da casa. Aí ele falou assim... Conversaram lá fora. Aí ele entrou e falou assim... Amanhã eu vou levar você embora. Eu te trouxe e eu vou te devolver. Aí eu falei, pronto, então amanhã é o dia que eu vou morrer, né? Nessa região onde eu morava, com ele, tem um rio bem famoso do estado, que é conhecido por jogarem pessoas lá pra
Pra desovar a pessoa. Eu falei assim, eu vou morrer nesse rio. É isso aí o plano, porque é no caminho, né? No caminho, quando eu chegar na cidade, eu vou morrer lá. Eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer no outro dia. Aí, à noite, ele falou assim, eu vou dormir aqui na sala. Você faz sua mala, vê o que você quer levar da casa. Eu vou dormir aqui na sala. Eu entrei no quarto pra dormir e eu não conseguia dormir. Eu ouvia gente andando na casa. Misericórdia. Eu ouvia gente andando ao redor da casa. E eu comecei a sentir mais medo de estar ali sozinha do que a pessoa que tinha tentado me matar 15 dias atrás estava dormindo na sala. Com a arma, com as balas, com tudo, né? E ninguém sabia de toda a minha família. Ninguém sabia de nada, porque... Você não resolveu, você não quis falar pra família. Porque eu pensava assim, se alguém vier aqui e tiver troca de tiro, e se eu fugir e ele me acompanhar e, sei lá, te pegar. Eu imaginava 1 milhão de coisas e me via sem saída. Então, eu preferia pensar assim, estou sendo castigada pela escolha que eu tomei. Se for pra eu padecer, padeço. E aí, naquela noite, eu falei assim, eu preciso deitar do lado de alguém. Eu tô com medo, eu vou deitar do lado dele. Eu saí do meu quarto e deitei do lado dele. Eu dormia de bruço, ainda não era mãe, né? Ainda podia dormir de bruço. E eu dormia de bruço e eu comecei a ouvir vozes dando risada. Risada muito alta, sabe? Eu sabia que eu ia acabar com você. E a pessoa, a voz, ela vinha desse ouvido e passava para esse ouvido. E eu tentava levantar e eu não conseguia. E muitos chamam isso de terror noturno, né? Que você tenta sair daquele pesadelo e não consegue. Só que era muito real a voz. Parecia uma voz meio de palhaço com bruxa, assim, sabe? Uma voz dando risada e zombando. Eu sabia que eu ia acabar com você. Eu sabia que esse casamento não ia dar certo. Eu consegui. E ria. E aí eu senti nas minhas costas, lá embaixo, até o meu pescoço, um dedo fazendo assim, ó. Misericórdia. E a pessoa falava assim, eu consegui destruir você. Nossa. E eu, quando essa voz terminou de fazer isso, eu levantei, olhei pra ele, sono profundo, eu sacudi, chutei, dei soco. Nada, não acordou. E eu falei assim, tem alguém aqui. Não conseguia mais dormir e esperei amanhecer. Quando amanheceu, eu assim, né? Falei, vou tomar um banho. E morrendo de medo. O que você faria? Ficava com o assassino ou fugia, ou ia embora pra morrer no meio do caminho? Né? As minhas opções eram terríveis. Misericórdia. E aí eu fui tomar um banho. Quando eu fui tomar banho, o lugar onde nós estávamos deitados era de frente para a porta do banheiro. Eu tomei o banho. Quando eu saí, eu fui procurar em mim se ainda tinha hematomas. Porque eu ia chegar em casa, né? Meus pais estariam lá. E aí eu abaixei a toalha e fiz assim no espelho, que era do lado da porta do banheiro. E ele falou assim, o que é isso nas suas costas? Eu falei, o quê? Ele falou, suas costas cheias de marcas. Aí ele levantou e eu não conseguia ver. E onde eu senti o dedo fazendo assim, ficou as queimou. marcas. Não, Nossa. queimou. Sabe bituca de cigarro? Queimou como se fosse isso. As minhas costas inteiras, bem no meio, assim. Misericórdia. Ele saiu e falou assim, vou sair pra comprar uma pomada pra você, que isso tá feio. Misericórdia. É, mas foi. você não contou pra ele o que tinha acontecido? Falei, mas assim, é que as experiências espirituais, talvez alguém vai ouvir isso aqui e vai falar assim, coisa louca, isso aí não existe, né? E aí ele saiu de casa, né? Ele falou, vou abastecer o carro, compra pomada, e aí você se organiza aí. Aí eu falei assim, e agora? Eu vou ou eu fico? Porque aqui eu tô viva, né? Tô presa, de vez em quando vou apanhar, mas eu tô viva, né? Se eu for, eu vou morrer, tenho certeza. E eu não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer, e aí eu lembrei de um dia que uma mulher falou assim pra mim, Camila, quando você não souber o que fazer, sabia que você pode abrir a Bíblia e onde os seus olhos bater é Deus falando com você? Glória a Deus.
Aí eu falei assim, isso aí não existe não. Aham. Só que nessa hora que eu não sabia o que fazer, eu lembrei dela falando isso. Glória a Deus. E por acaso eu tinha a Bíblia do meu casamento, Aham. que os meus tios, né, participaram também da celebração. Aham. A Bíblia que entrou no casamento foi a Bíblia que Deixaram com você. deixaram comigo de presente. Glória a Aí eu Deus. fui atrás da Bíblia, né? Aí eu falei, ai que coisa doida, eu nunca Aham. orei. Aham. Eu nunca tinha orado. Aham. Aí eu ajoelhei, coloquei a Bíblia no chão e falei assim, como que eu falo? Né? E agora? Qual que é o código? Aham. Aí eu falei assim, Deus, eu sei que o Senhor existe, mas eu não leio Bíblia. Eu não sei de nada. Aí eu comecei a chorar. Eu não sei de nada. Se você falar pra mim alguma coisa pra eu interpretar, eu não vou saber. Aham. Porque é muito difícil, eu nunca li, não sei texto Aham. nenhum. Eu não sei página nenhuma, não sei livro nenhum, não sei nome de nada. Eu não conheço nada que tá escrito aqui. Que na verdade foi uma oração sincera, né? Isso, Aham. foi derramada, né? Aham. Falei, mas eu preciso saber o que fazer. Aham. Porque eu preciso saber se eu posso ir embora, se eu vou chegar. Ou se eu tenho que ficar. Porque fugir não dava. Aham. E alguma coisa ia acontecer se fugisse, né? E aí eu falei, fala só assim pra mim. Vai ou fica? Será que tem... eu falo, será que tem alguma palavra escrita assim, vai, na Bíblia, né? Aham. Assim, vai. Ou então fica. Vai ter que ser assim, porque eu não vou entender de outro jeito. Aham. E aí eu comecei a chorar, eu lembro assim que... Hoje eu sei que era a presença do Senhor Sim. comigo, né? Mas Aham. naquele dia eu não sabia. Aham. E eu morrendo de chorar, ajoelhada, abraçada àquela Bíblia, tremendo a mão, né? Tipo, ai, eu vou ter Aham. que abrir. E aí eu abri. Você quer ler o que Deus escreveu pra mim? Você tem Bíblia no seu celular? Tem, pode falar. Jeremias. Peraí. Eu gosto que a outra pessoa lê pra dar Sim. emoção. Jeremias 48, 48, o versículo 6. 6. Aham. Fugi, salvai a vossa vida, sede como a tamargueira no deserto. Glória a Deus. Aí você recebeu essa palavra, você Eu entendeu a palavra. Na hora que eu recebi aquela palavra, estava escrito assim na minha versão, vai, Aham. né? Foge, Glória salva a a tua Deus. vida. Naquela hora eu levantei e falei assim, Eu vou. eu não vou morrer. Amém. Eu levantei e falei, eu não vou morrer. Aí eu comecei a juntar minhas coisas, me deu uma alegria. Glória a Deus. É a Eu presença. recebi uma alegria tão grande, é por isso que eu falo assim, que as pessoas não sabem o poder Sim, da palavra. que um versículo que você lê tem. Naquela hora eu fui completamente cheia de alegria. Glória a Deus. Olha a minha situação. Sim. Era impossível Sim. você ser alegre naquela hora. Aham. Mas eu recebi, eu não vou morrer. Aí eu Aham. comecei a juntar minhas coisas, abri as malas dele lá, Glória a coloquei Deus. minhas roupas. E aí eu tava com um esmalte vermelho naquele Aham. dia. Peguei uma acetona, um algodão, sentei Aham. lá e eu falei assim, eu não vou morrer. Glória E a minhas, Deus. só as roupas lá, e ele chegou e falou assim, você tá bem? Eu falei, Aham. tô bem. Tá tudo pronto? Você não vai pegar nada da casa? Você não quer nada? Eu falei, eu não quero nada. Aham. Inclusive as malas, eu vou chegar, tirar as minhas roupas e você leva embora. Aí ele, você tem certeza? Tenho. Glória a Deus. E eu falava assim, Aham. eu tenho certeza. Glória a Deus. Essa viagem dessa cidade para Cuiabá demorava uns 7 horas. Né? Era bem Bastante longe. tempo. Eram 7 horas de viagem de carro. Mesmo se você correr, você ia fazer em 6 horas e meia. Aham. Eu demorei 12 horas para chegar. Porque em todos os postos de combustível, ele parava Aham. e perguntava, você tem certeza que você quer ir embora? É sério que você quer ir? Eu posso mudar, eu posso procurar tratamento, eu posso isso, eu posso aquilo. Ele descia, ia na Aham. minha janela, por favor, você tem certeza? Olha só. Você tem certeza? E dentro Tentando de te mim, convencer. e dentro de mim eu falava assim, eu tenho, eu vou embora. Eu Glória tenho a certeza. Deus. E você lembra do rio que eu te contei? Sim. Você achou Então. que ele ia... Quando eu passei em cima daquele rio, e é um rio grande, tá? Aham. Me deu ataque de riso dentro da carro. Eu comecei a rir descontroladamente na hora que eu passei em cima do rio. E eu comecei a dar gargalhada, e ele olhava assim pra mim, tipo, Tá louca. o que tá acontecendo, né? Aham. O que tá acontecendo? Eu falava assim, não sei. Eu não sei! E eu não conseguia parar de rir. E eu fiz uma viagem
tão feliz. A pior viagem da minha vida, né? Aham. Cheia de alegria, porque eu sabia que eu não ia morrer. Glória E a 12 Deus. horas depois, eu cheguei em casa. E você só avisou sua mãe depois que você chegou? Ou você avisou antes que você estava Eu não indo? avisei nada, eu só Aham. cheguei. Eu só ela cheguei não em entendeu casa, nada. ninguém entendeu nada. Aham. Abri as malas na sala, joguei Aham. minhas roupas tudo na sala. Aham. Falei assim, tá aqui. Só apareço com você de novo com os papéis de divórcio. Tchau. Glória assim. a Deus. 45 dias de casada. Que encontro sobrenatural com Deus, né? Primeiro foi uma oração sincera, né? Porque a oração sincera, muitas vezes a gente quer fazer malabarismo para conversar com Deus, né? O máximo que a gente pode fazer é uma oração sincera, né? E é Sem muito rodeio. forte a maneira que Deus te respondeu, porque você foi clara. Deus, me responda, ou vai ou fica. E é uma palavra poderosa. E você guardou Isso. essa palavra para sua vida. Guardei. Aham. Se eu fosse da tatuagem, ela estaria tatuada aqui, né? E aí, eu gosto de contar esse Sim. testemunho por um único motivo. Sim. Você falou do livro, um dia Sim. vai ter esse livro, né? Que as experiências não convertem. Sim. Esses encontros com Deus, eles são maravilhosos, marcou Sim. a minha vida, mas não me converteu. Uhum. Pergunta pra mim se eu fui buscar o Senhor. Depois que você voltou, não. Não. Pergunta se eu fui caçar uma igreja, Não. um pastor, alguém pra me orientar. Não, eu não fiz isso. Eu participei de um encontro com Deus, né? Numa outra igreja que uma prima minha estava casada com um pastor. Eu fui nessa igreja, tive outra experiência sobrenatural nesse encontro com Deus. Foi a primeira vez que eu vi um anjo. Até então só tinha visto demônios. Sério? Eu vi um anjo parado na minha frente. E todo mundo achou que eu era louca. Como assim você viu um anjo, né? Aham. Assim como eu estou te vendo. Sim. Eu vi esse anjo nessa experiência com Deus. Então, eu tinha uma coleção de experiências Aham. poderosíssimas. Coisas que pessoas que estão na presença do Senhor Aham. desde criança não têm. Sim. E eu tive. E pergunta se eu fui pra igreja. Não fui. Pergunta se eu quis mudar. Eu não mudei. Aham. Eu fiz o quê? Tudo de novo. Aham. Eu fui pra festa, eu fui pra balada, eu fui pra bebedeira. Aham. Aí que eu bebia mesmo. Aham. Porque daí eu me sentia desvalorizada, nenhum Aham. homem me ama, nananana. Eu voltei, eu me tornei mundana. Aham. Então a frase do meu testemunho é essa: Aham. experiência não converte ninguém. A única coisa que me fez converter de verdade foi a decisão que eu tomei, lembra? Sim. O Isso dia é que eu falei importante. assim, chega, eu não quero mais essa vida. A partir de agora, eu quero um estilo de vida diferente. E eu tive que escolher esse estilo de vida até hoje. Aham. Né? Glória a Deus. Então, não adianta, muitas vezes as pessoas vão para um culto, né, vão para um encontro e elas querem viver isso, Aham. como se isso sustentasse a fé, Aham. mas não é isso. E como se depois disso ela quer ter mais isso, né? Porque às vezes ela vai num culto e Deus não fala nada. Mas não significa que Deus não está ali. É porque Deus, Ele fala com quem Ele quer, igual eu estou te falando. As experiências que você teve, Ele não revela para qualquer pessoa. Assim, a revelação que Ele teve sobre o seu casamento, porque Ele tem um modo de falar com cada pessoa. Um modo de trabalhar com cada pessoa. Com você foi dessa maneira, mas com outras pessoas, muitas vezes, Ele leva para o silêncio. Que para mim, eu acho que é o pior deserto. É quando você não tem respostas de Deus. Porque a única opção que você tem é crer que Deus está ali. Ele não está respondendo, mas você sabe. Você fala, meu Deus, estou orando errado. Meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Que o Senhor não fala mais comigo. Mas não, porque Deus tem o tempo certo para falar, tem o tempo certo. E no seu caso, o seu testemunho foi poderoso aqui hoje. Tenho certeza que quem está assistindo vai ser impactado com aquilo que Deus fez na sua vida e através da sua vida, o que Ele transformou na sua vida hoje, né? Através da decisão. Através da decisão. Através da decisão. E assim, não paramos, né? Não paramos de ter essas experiências, mas nós temos que decidir ter um estilo de vida cristão. Hoje eu vejo a dificuldade das pessoas de sair, de falar assim, não, eu não quero mais viver desse jeito. Sim. E aí quando dá errado, aí culpa Deus. Sim.
Mas na hora de tomar as decisões, não toma. E fica buscando nesse vício de presença, vício de revelação, Sim. vício de momentos com Deus. Mas Deus não é isso, Sim. né? Deus, ele é um Deus de intimidade, é um Deus que está com você todo dia, toda hora. Ele é um Deus que está no seu cotidiano. Sim. Né? É tão engraçado quando Deus fala com a gente em certas situações. Ontem mesmo ainda aconteceu essa experiência para minha mãe. Uma vez eu trabalhava num lugar que eu tinha que andar sempre bem vestida. E aí eu acho que minha sandália arrebentou, eu não sei, eu não lembro o que aconteceu. E foi justamente tipo fim de mês. Aí eu falava assim, Deus, eu tenho pouco dinheiro, mas eu preciso comprar uma sandália, eu preciso ir lá. Né? Aí eu fui numa loja, não achei, e ele falou, vai na loja X. Eu falei, na loja X? Logo lá? Lá é tudo caro, né? E assim, eu conversando, saí no horário do almoço. E eu falei assim, vou lá. Entrei naquela loja, tava uma vitrine, uma prateleira assim, só daquelas coisas que estão de outlet. Né? Tá, a sandália de R$35. Eu olhei assim e falei, não. Eu perguntei pra mulher, falei, você quer R$35? Ela falou, essa aí é a última, né? Aquelas coisas que já estão de estoque. Aí eu falei assim, tá, eu vou levar. A sandália, eu acredito que ficou comigo uns 2 anos. Ela é tão confortável e eu falava assim, eu gosto tanto dela. E ela me serviu justamente. Então, assim, Deus, ele não fez nada sobrenatural, nada melaborante. Ele simplesmente só me direcionou, porque ele orou. Falei, Deus, eu preciso, não tenho dinheiro agora. E a sandália era linda, é uma sandália assim que eu lembro que eu falei, minha mãe, ontem eu estava contando essa experiência para minha mãe, porque eu falando assim que Deus, ele ouve os nossos desejos oculto e aquele até mais profundo, né? E eu tava assim, falei, Deus, eu preciso comprar uma sandália. Eu sou um tipo de pessoa que eu evito muito dívidas, evito o máximo. Eu tenho uma direção de Deus, Deus me organizou a minha vida, que hoje eu sou controlada, né? Não tenho dívidas assim de, eu preciso, vou lá, parcela, não. Descabelar, né? Descabelar. E eu tava conversando com Deus sobre isso. Eu falei, não, Deus, eu preciso. Eu fui lá, achei uma sandália numa loja que só tem coisa cara. Tava na promoção de R$35. Então, assim, são pequenos detalhes que Deus não fez nada. Deus não colocou a mão, eu não orei. Falei, Deus, eu vou entrar aí, vou ter a sandália de 100, vai baixar para 35. Não, ele me direcionou. Então, isso que você falou é realmente algo que tem que ser todo dia, né? Não é ter aquela experiência extraordinária que é maravilhoso e no outro dia, eu quero mais. Não, e esse mais é todo dia ali, né? De manhã, de tarde, de noite, é o tempo todo. É a convivência. Eu sempre falo assim, e você ainda quer morar no céu? Você quer fazer o que lá no céu, então? Você quer morar lá, o dono da casa vai estar lá. Você vai ter que estar lá com ele todo dia, né? Eu gosto também de falar das pessoas que não gostam de ouvir louvor, né? Não, louvor é chato. Então você vai morar no céu, irmão, porque lá é só santo. Quer fazer o que lá? Não quer conviver com o dono da casa e não gosta da música dele, então não vai pra lá. O segredo é relacionamento, não é segredo, né? É a verdade, é relacionamento, né, pastora? Intimidade, relacionamento íntimo, né? Tem que ter intimidade, porque tem os relacionamentos aí que é uma vez na semana, né? Tem vários tipos de relacionamento também, né? Online. Online. Só entro pra assistir. Deus fala comigo nessa palavra. Eu vou entrar no YouTube, vai ter uma palavra que vai pregar. E Deus dá a palavra, não, essa não é pra mim. Peraí, que eu vou ver. Vou procurar outra. Vou procurar outra que me convence. Então, tem que ser intimidade, né? E o Senhor é de contigo andar. Então, onde eu estiver, se eu estiver tomando banho, se eu estiver lavando a louça, né? Trocando uma fralda, e nas qualquer coisa, dirigindo, onde eu estiver, Ele vai estar comigo. O relacionamento que Deus quer que nós tenhamos com Ele é de com Ele andar. Amém. É isso. Amém. Então, antes da gente terminar, fala um pouquinho, pastora, sobre o seu ministério, qual que é onde vocês congregam, onde que a senhora congrega, aqui em Cuiabá. Falo sim. Pode deixar o seu contato, suas redes sociais também. Amém. Então, nós estamos localizados no centro de Cuiabá, foi uma coisa que o Senhor nos direcionou. Ainda não sei o porquê, né? Mas nós estamos lá. Amanhã fazemos 1 ano que estamos nesse lugar. Glória a Deus. Os nossos pastores são de Barra do Garças, o pastor Edson e a pastora Cristina, são os pastores presidentes da Casa do Oleiro. E nós viemos para cá como um filhotinho, né? Começamos dentro da minha casa mesmo, com a minha família, e foram aumentando os convidados e nós não podíamos mais
suportar. E estamos ali, a igreja chama Casa do Oleiro, o meu marido é o pastor Flávio, pastor da igreja. Eu estou ali, trabalho muito com mulheres, esse é o meu chamado, né? Você perguntou para mim sobre as crianças, né? Nós temos uma salinha especial para as crianças, porque os meus 2 sobrinhos são autistas. Então a gente começou, como eram as minhas crianças e as crianças do meu irmão, né? Nós começamos essa salinha com esse olhar, né? Voltado para crianças que não iam ficar paradas numa cadeira, que não iam aprender de uma forma tradicional. Então a nossa salinha é cheia de brinquedo diferente, né? Tem escorregador. E o Senhor faz a obra dessa forma com eles, né? Glória a Deus. Eles recebem a palavra pelo ambiente que tem ali. Amém. Então eu convido, né? Nós temos cultos apenas aos domingos, às 7 horas. Quem puder estar lá, um dia também, se você quiser, nos visitar. Certeza. E faço encontro de mulheres, né? A cada 15 dias, às quintas-feiras, 7h30 da noite. Que bênção. Por enquanto, essa é a nossa programação, é a nossa força, né? Não somos uma igreja grandiosa, mas a presença do Senhor é real naquele lugar. Amém, eu creio. E é isso que importa. Amém. E tem a rede social da igreja sua? Tem, Igreja Casa do Oleiro Cuiabá. Acho que vai ter uma descrição, Sim, né? Vou colocar na descrição aí eu aqui do coloco vídeo. lá o nosso Instagram para as pessoas que quiserem seguir, ver o que Deus está fazendo na nossa vida. Amém. Pastora Camila, muito obrigada pela sua presença. Amém. Eu creio assim que Deus, ele opera milagres, prodígios e maravilhas, mas ele sim já é muito poderoso, né? Então ele não precisa provar nada, ele não precisa fazer nada extraordinário, sobrenatural. Tem uma palavra que fala, que eu acredito que é em Salmos, eu não lembro se é Salmo 19, que fala a sua criação já revela a sua glória, ou seja, a gente olha para os céus, a gente não dá valor na imensidão. A gente olha para o lado, a gente não tem valor. Só da sua criação já revela a glória de Deus, né? Então, Deus não precisa fazer mais nada. Ele já nos fez, né? Ele já nos criou. Então, se a gente ter esse olhar, eu acredito que a gente consegue ser um pouquinho mais gratos, né? Porque às vezes a gente olha e fala assim, ai, falta isso, falta isso. Aí, se você olha com um olhar para o céu, para a natureza, eu adoro contemplar a natureza, que eu vejo a grandeza. Quando a gente anda de avião, fala assim, Deus, como que um céu pode começar aqui e esse céu tá lá? Aí, como que aqui pode estar sol e ali pode estar chovendo, né? Então, assim, são coisas que só a presença de Deus faz a gente enxergar, né? Porque se a gente não tem essa glória, a glória de Deus na nossa vida, a gente não enxerga, a gente só vê aqui o quadrado, né? Esse quadrado. Mas quando a gente olha em volta e vê assim, nossa, que céu lindo, olha o tamanho. Tem dia que eu olho para a nuvem, ela tá parecendo algodão, né? Aquele algodão. Aí, de repente, você olha para o céu tá liso. Aí, então, se você começa a perceber, você fala, gente, Deus é muito grande, quem consegue construir isso aqui, né? Ele está aqui, ele está lá na China, ele está lá no Japão. Então, assim, ele é onisciente, onipresente. Então, é esse poder de Deus que a gente tem que aprender a contemplar, né? E eu vejo que o poder de Deus manifestou hoje aqui, através da sua vida. Glória a Deus. Eu tenho certeza que vai alcançar as outras pessoas ali. Porque esse é o poder de Deus, né? Não é nada garrafa voando, TV caindo para mostrar que ali tem poder, né? Não é. E eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para quem está assistindo, uma palavra, ou o que você quiser. Amém. Eu quero desejar que depois de tantas coisas que foram ditas aqui, você se apegue a tomar uma decisão, que você tenha um estilo de vida cristão, que você não busque por ter essas experiências, mas que você tenha um caminhar com Deus. E lembre-se que você precisa tomar essa decisão por você mesmo, não é por intermédio de outras pessoas. Então, eu convido você, se quiser aceitar a Jesus, você pode, nessa manhã, colocar o seu nome, né, entrar em contato conosco e falar, eu quero viver essa vida diferente. E a partir de então, o Senhor que vai estar contigo, vai te ajudar a chegar até o céu. Obrigada. Amém, amém, amém. Muito obrigada. Amém. E seja sempre bem-vinda. Amém.
Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio, né? Porque dá vontade a gente ficar conversando aqui por muito tempo, mas encerramos aqui esse episódio. Eu tenho certeza que o que foi falado aqui pode continuar alcançando muitas vidas. Então, compartilhe esse vídeo com uma pessoa, com a sua família, nos seus grupos de WhatsApp, para que outras pessoas também sejam edificadas com essa mensagem, com esse testemunho, com essa palavra poderosa que você ouviu aqui. E eu agradeço pela sua participação, para você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal. Você pode estar aqui acompanhando, clica aí no sininho, né? Que toda vez que tiver um episódio novo, um corte desse podcast, também você vai receber a notificação. E claro, você acompanha também as nossas redes sociais, @Conexão Ágape Podcast. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade e por você estar acompanhando com a gente aqui. Então eu te vejo no nosso próximo episódio. Até mais!